O Papo Sintonia de hoje traz aqui as presenças da Maria Isabel Vitória de Carvalho, administradora, advogada, cofundadora da Rede Inventividade, também Ana Cláudia Freitas, ela que é psicóloga, estudiosa do envelhecimento humano, também membro da Rede Inventividade, e vamos falar onde encontrar espaços de promoção de uma longevidade ativa e saudável. Ana, a gente começa com você. Ainda bem, né, que nós temos esses espaços, que as instituições estão se constituindo, se organizando e construindo esse lugar para promover o bem-estar, a qualidade de vida, a longevidade ativa e saudável. Sim, verdade. Essa é uma notícia boa, né? Como Maria Isabel falava, nós defendemos, acreditamos mais na cooperação do que na competição, Patrícia. Acho que esse é uma forma da gente viver melhor, da gente promover a qualidade de vida propriamente dita, e a gente cooperar mais, a gente se dar as mãos, trabalhar juntos em prol da melhoria da sociedade em geral, né? E felizmente nós temos aí várias entidades trabalhando nessa área, sejam elas com fins lucrativos ou organizações da sociedade civil, que são as sem fins lucrativos, e tem uma gama enorme aí, no Brasil inteiro, né? Nós estivemos ano passado, em setembro, num evento em São Paulo, né? Um evento grande sobre envelhecimento, o maior do Brasil, não é isso, Bel? E encontramos várias pessoas lá, né? A Rede Longevidade é uma das entidades que trabalha para os lados de lá. Tem Cassandra Franco, que é da Paraíba, Piauí. E que se tornou nossa parceira também. Nós já fizemos live e conversamos com ela também sobre isso, fizemos um curso com ela. Tem o Alexandre Kalash, que é baseado em São Paulo. É São Paulo ou Rio? Agora eu fiquei na dúvida. É naquele eixo de lá. Mas ele roda o mundo inteiro, na verdade, né? Mesmo é em Londres. Exato, é isso que eu ia falar. Ele viveu muitos anos, né, em Londres, mas vive rodando o mundo. Agora há pouco eu via nas redes sociais, ele estava em Portugal. Então, esse é um grande nome também dessa área. A UFRB, que é a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, no nome de Marcela Mary, que é nossa parceira também, que tem um grupo de trabalho em envelhecimento lá dentro da UFRB, que ministra cursos, faz formação de assistentes sociais nessa área. O Portal do Envelhecimento, que é um grupo aí também que tem crescido muito, que edita livros e faz cursos também nessa área. Eu já fiz cursos lá nessa área de psicologia e longevidade, né? Maria Isabel já fez também, Jane Carvalho, que é a nossa outra parceira, né? Um abraço, Jane, um abraço, Gabriela, também. Jane já fez também cursos no Portal do Envelhecimento, então é uma área que a gente, um local que a gente indica também para se atualizar sobre essa área, né? Aqui na Bahia, a gente teve a alegria de participar ontem do Encontro Estadual da Pessoa Idosa, em Feira de Santana, lá na UFES, né, na Universidade Estadual de Feira, e encontramos com algumas pessoas bem engajadas nessa área, viu, Patrícia? O Movimento Bahia 60+, que foi o grupo que puxou, né? A Flávia esteve aqui, inclusive, com você, falando. Muito querida ela, nós conhecemos ela pessoalmente ontem, e a turma toda, né? Virgínia, que trabalha com práticas integrativas, também faz parte da equipe do Movimento Bahia 60+, e outras pessoas. A ANG, que é a Associação Nacional de Gerontologia, estava lá também, com Maria Emília, que já esteve aqui. Já esteve aqui também falando desse assunto. Conselho Estadual e Municipal da Pessoa Idosa, né, o Municipal de Feira de Santana, o Fórum Permanente dos Direitos da Pessoa Idosa, tinha representante da Pastoral da Pessoa Idosa, né, que é ligada à Igreja Católica. Enfim, o AT, essa é uma informação super importante. A Universidade Aberta da Terceira Idade, que funciona lá na UFES também, quer dizer, a gente conhecia daqui da UNEB, né? Mas tem a de Feira de Santana também, que é super ativa, fiquei encantada, me comprometi a voltar lá para visitar.
e eles fazem diversas oficinas de promoção do bem-estar, né? Então, muito interessante. Então, assim, a turma é grande, né? Então, é muito importante que a gente amplie ainda mais essa turma, para que a gente possa falar cada vez mais da longevidade ativa e saudável, incentivar isso, fazer com que as pessoas tenham orgulho de envelhecer, né? Esse é um ponto que foi falado muito ontem, assim. Resgatar isso, né? Esse orgulho de envelhecer, que muitas vezes a própria sociedade, por várias questões que a gente tem falado aqui, muito do etarismo, né? Dessa questão da discriminação da pessoa pela questão da idade, uma sociedade que valoriza muito o novo, o jovem, essa sociedade, muitas vezes, que vive muito na questão do descartável, que tudo que está velho já precisa ser colocado do lado. Então, é preciso resgatar também essa autoestima. Dentro de toda essa gama de entidades, também grupos dentro das universidades de estudo. A Universidade Federal da Bahia, por exemplo, mantém um espaço também muito importante de pesquisa e de aprofundamento de temáticas relacionadas à pessoa idosa e que tem trazido também luz para muitas questões. Então, a universidade também se debruçando e trazendo, devolvendo para a sociedade em forma também de projetos. Mas, Maria Isabel, que bom, né, que tem tudo isso, o encontro estadual evidenciou, são redes locais, nacionais, internacionais interessadas nesse assunto. Agora, a grande questão, como que elas estão conectadas? Essas entidades trabalhando, claro, cada uma com o seu objetivo, com a sua demanda particular, mas também trabalhando a conexão, e não a competitividade, como vocês falaram no início. Sim, um encontro feito que aconteceu ontem em feira é muito importante justamente para permitir que as entidades se conheçam, né? Se conheçam presencialmente e que possam ter pautas em comum. Ontem, durante o encontro, a presidente, a diretora técnica da ANG, que é Maria Emília Rodrigues, professora Maria Emília Rodrigues, ela nos falou sobre isso, da necessidade da gente construir agendas conjuntas. E, claro, que nós, da Rede Inventividade, estamos totalmente disponíveis nesse sentido, tanto de colaborar, como de também propor alguma coisa para a construção dessas agendas. Esse próprio movimento, Bahia 60+, ele já é fruto de um curso de capacitação para conselheiros, e que eles criaram esse movimento, e que ele agrega entidades da Bahia toda, está com o propósito de criar os conselhos municipais, que nós temos apenas 1/3 dos municípios baianos, menos de 1/3, com conselhos municipais da pessoa idosa. E para que as entidades daquele território tenham acesso até a recursos de emendas parlamentares, recursos de convênios com a União, com os ministérios, precisa existir no município o conselho da pessoa idosa. Então, esses municípios que ainda não têm conselhos, podem procurar o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, que esse conselho vai articular com o movimento Bahia 60+, para que seja feita toda a organização para a criação do conselho nos municípios. Então, é um fator importante. Outra questão, dá esse suporte, né, de toda essa logística inicial, porque quando tem o conselho no local, na região, facilita a participação das pessoas, a integração, e traz as demandas específicas daquele local, né, Isabel? Daquele local. Além do que, a gente tem vários tipos de entidades que trabalham diretamente com a pessoa idosa. Uma delas, e que é muito importante, até pela questão que a gente falou em relação a trabalhadores que muitas vezes não têm seus direitos reconhecidos e vêm a ter uma velhice desassistida, as ILPIs, que são as instituições de longa permanência da pessoa idosa, elas são necessárias, porque a pessoa fica, às vezes, sem o apoio da família, sem ter uma renda, então precisa ter um local que essa pessoa seja abrigada, seja cuidada, e essas instituições são muito importantes, mas elas precisam seguir o que a legislação estabelece e precisam de fiscalização. E o Conselho e o Ministério Público local, mas que o Conselho também faz essa ponte, porque no interior a gente geralmente tem apenas um promotor por município, ou às vezes para vários municípios. Então, a existência do Conselho Municipal é muito importante até para articular com o Ministério Público essa fiscalização dessas entidades e a orientação, porque a gente fala em fiscalização, mas as entidades muitas vezes
estão apenas no desejo de acolher, no desejo de fazer o melhor por aquelas pessoas, e não têm a orientação devida de como devem, como podem funcionar. Então, essa rede de entidades que trabalham com a pessoa idosa, não só essas que são da sociedade civil, que nós falamos, ou do poder público, como conselho, que é sociedade civil e poder público, mas também os órgãos fiscalizadores e os órgãos de defesa de direitos oficiais, por exemplo, Ministério Público, Defensoria Pública, a OAB, que tem comissão da pessoa idosa. Ontem lá estava uma integrante, que é a presidente da comissão da pessoa idosa da OAB de Porto Seguro, e é também de um dos grupos que se apresentou. Sim, não é? sim. Eu esqueci de falar, inclusive, disso, né, de dar destaque aos grupos que se apresentaram. Quero, inclusive, consertar aqui, que eu não falei mais cedo, da Maturi, né, que a gente teve a Maturi Day semana passada, que é uma empresa que é focada nessa área mais do empreendedorismo, do trabalho. A Damicos, que é uma consultoria parceira nossa também, que faz atividades nessa área, e o SESC, né, que é pioneiro no Brasil inteiro em promoção do bem-estar e enfim, de várias atividades. O Instituto Amadurecer também, que foi um parceiro da Maturi na promoção do Maturi Day. Então, de fato, tem esses outros lugares aí. E os grupos, eu queria só dar destaque, Patrícia, que eu acho que é importante reconhecer, né? A apresentação ontem no Encontro Estadual da Pessoa Idosa, a gente teve a apresentação de 3 grupos em especial, né? Um grupo de Feira de Santana, um grupo de Irecê e um grupo de Porto Seguro, de pessoas idosas que se reúnem para fazer esse momento de troca, para fazer essa promoção do bem-estar. Então, parabéns a elas, né? Importante dizer isso, porque é claro que essas instituições, né, mais organizadas, que têm CNPJ, toda estruturada como organização, tem a sua importância, obviamente, dentro desse tecido social, mas cada pessoa individualmente, às vezes tem um grupo do idoso dentro de alguma comunidade, às vezes você pode se reunir aí na sua paróquia, e se não tem a pastoral do idoso, também entrar em contato com a própria sede da arquidiocese e pedir implementação, ou seja, você mesmo pode criar espaços aí onde você está para discutir, difundir, trazer um espaço de fala, de troca, de engajamento. O importante é não estar isolado. E mesmo quando não é, Ana e Isabel, instituição específica voltada para a questão da pessoa idosa, a gente ainda tem também outras que fazem esse link. Por exemplo, o Ministério da Saúde no Brasil tem iniciativas para apoiar o envelhecimento ativo e saudável, que é o nosso tema, dentro da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Agora, a questão é, com tudo isso, todas essas instituições, toda essa rede, eventos, encontros, efetivamente a gente consegue perceber uma melhoria da condição da vida, da saúde dessas pessoas, ou ainda tem muito caminho pela frente? Tem muito caminho pela frente ainda, tem muita caminhada. A gente já caminhou um bom caminho, mas tem muita caminhada. Você falou do Ministério, Patrícia, eu quero lembrar aqui da atuação de Alexandre Silva, né, que é o secretário nacional dos direitos da pessoa idosa, está fazendo um trabalho belíssimo dentro do Ministério dos Direitos Humanos, né, e, enfim, é uma outra pessoa que a gente não pode deixar de mencionar, né, Bel? Vocês que estão aí, perdão, só uma dúvida, existe também um centro social urbano, né, em cada bairro, ligado muitas vezes à Secretaria de Justiça. Era um movimento muito forte, né, dos grupos de idosos, as pessoas conheciam assim, eu vou participar do meu grupo de idosos. Isso não existe, a rede também está integrada, ou é algo mais assim, mais para o divertimento, para o lazer, porque é importante também, só para a gente voltar aqui depois para o nosso tema, mas eu vejo que essas instituições, mais do que levar entretenimento, acolhimento, é importante, mas trabalhar mais profundamente, né, na estrutura, propondo também mudanças estruturais como políticas públicas, né? Sim, é verdade. Isso tem acontecido? Eu vou passar para a Bel, mas eu queria lembrar que ontem a gente falou uma coisa, você fala isso, Patrícia, eu acho que é muito pertinente lembrar as pessoas. Basta encontrar pessoas, reunir o seu próprio grupo, não esperar sentar, conversar sobre alguma coisa, jogar um dominó, assistir um filme, enfim, reunir seu próprio grupo, sua própria turma e não se isolar, né? Acho que esse é um ponto importante a destacar aí.
Sim. Ana falou de Dr. Alexandre Silva, que está na Secretaria dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério de Direitos Humanos, e é uma das esperanças que temos de mudança e de aprofundamento dessas políticas. A gente fez uma live em dezembro em que falávamos, não é, da necessidade de efetivação, de concretização desses direitos, que a gente fala políticas públicas. Já temos excelentes políticas públicas. O plano de saúde da pessoa idosa, o estatuto da pessoa idosa. Agora, a efetivação disso para todos, e em todo, vamos dizer, em todo o Brasil, mas em toda a Bahia, é o que a gente está precisando no momento e que acredito está começando. Falta muito, muito, muito. O que é que temos de muito positivo? É o despertar para a questão. E o despertar para a questão, ele sempre traz, assim, eu vejo nos ambientes, um interesse em, de fato, implementar alguma coisa positiva. As pessoas começam a perceber que o envelhecimento e o ser idoso, vamos dizer assim, dentre as categorias que são protegidas, o ser idoso é a única condição que todos querem, não é? Todos querem ser idosos. Criança não vamos voltar mais. Não, criança, separado. Criança é uma fase. Pois é, uma fase. É uma fase, se sabe, é uma fase. Idoso, vamos dizer assim, a última fase. Seja, todos querem. Quem não morrer vai chegar lá. E outra, todos querem e querem permanecer nela. Porque eu estou aqui com 67, mas estou querendo continuar. Posso fazer planos e pensar que eu vou chegar aos 80 e tantos, e quero ter uma condição de vida digna, uma condição de vida com saúde, com autonomia. Então, eu trabalhar para isso, eu estou trabalhando para mim, para uma pessoa, a Maria Isabel futura, que eu quero chegar lá. Né? Já tantas outras áreas, muitas vezes, é uma coisa que a pessoa quer evitar. Mas, então, quando a gente fala no tema, desperta realmente um interesse. O que é que precisamos? Começar realmente a colocar em prática nos vários ambientes, nas empresas. Aí vem, Ana falou da Mature, do Instituto Amadurecer, da D'Amico, são organizações inclusive privadas, que trabalham pela colocação de profissionais 50 a mais no mercado de trabalho, pela abertura das empresas para pessoas mais velhas, pela valorização da experiência dessas pessoas. Nós temos a ILPI, que trabalha com as instituições de longa permanência, as privadas. Os antigos asilos, né? As pessoas antigos asilos, São as privadas, que aqui na Bahia chegou a Terça da Serra, que inclusive estava lá ontem alguém que falou na terça, que já tem feira, parece que tem 2 em Salvador, uma em Feira. É uma organização privada, o valor para a pessoa estar na organização dessa é um valor elevado, como tem outras aqui em Salvador, em Feira também tem, Lauro de Freitas, né? No interior, Irecê, acredito que tinha uma em Irecê, privada, mas a gente tem as que são do terceiro setor, que são as associações, né? Que são, e tem as públicas. Nós carecemos de instituições de longa permanência que sejam públicas. A gente delega muito isso ao terceiro setor, não é? Mas é importante que também o poder público veja a sua responsabilidade, tanto em relação às instituições de longa permanência, quanto ao centro-dia, que é diferente de um centro de convivência. O centro social urbano, que você mencionou, eu não sei hoje como está, mas ele funcionava como um espaço de convivência, que é importantíssimo, importantíssimo, mas o centro-dia, que é para quem tem dificuldades com as atividades da vida diária, que tem uma dependência de um cuidador de uma coisa, é um equipamento que está na legislação e que é fundamental, e que a gente precisa ter esse centro-dia público. Pois é, até para resgatar essa autonomia da pessoa idosa, para que ela não fique tão dependente, e se está na legislação, está previsto, então ela precisa acontecer de fato. E quem está atento, por que esse programa é importante? Você que pegou o fio da meada, não está bem entendendo o que elas estão falando mesmo. Nós estamos aqui trazendo para vocês, dando evidência, colocando luz sobre as instituições que estão, nesse momento, atuando em âmbito nacional, local, regional, aí no seu bairro, pode ser que tenha associação de moradores, ou pastoral do idoso, ou algum grupo, ou algum centro que atende a pessoa idosa, porque isso é importante, está previsto em legislação,
que é preciso criar essa vivência de entrosamento. Muitas vezes existe isso privado, que as pessoas não podem pagar, mas é importante ter público. E se você é uma pessoa idosa ou tem idoso na sua família, você sabe o quanto é importante ter esses espaços para o idoso ter aquele momento de lazer, de encontro, de troca, ter a garantia dos seus direitos básicos, como saúde e educação, que é um tema muito forte e cada vez mais atual aqui dentro do serviço da inventividade, da rede inventividade. Então, o idoso precisa ter isso, não dá para ficar num cantinho, dizendo, é assim mesmo, eu envelheci, não tem nada para mim, a vida é isso mesmo, aceitar, se acomodar numa situação onde você não está vivendo bem feliz. Então, como que você pode se articular e saber que tem instituições sim preocupadas com isso? Como elas estão atuando, onde elas estão atuando, como acessar, se elas estão trabalhando de forma articulada, esse deve ser sim um assunto que deve te interessar. E se você já trabalha de alguma forma, né, Isabel e Ana, com pessoas idosas, uma professora, um educador, um assistente social, uma enfermeira, e gosta desse público, chegue mais. Chegue para a rede. Para a rede inventividade. Essa é a ideia, aumentar a rede em torno desse assunto. Patrícia, eu quero aproveitar, você falou isso, quero aproveitar o gancho e deixar o nosso novo WhatsApp, porque todas as pessoas que trabalham com isso podem participar da nossa rede. É o 719-8483-1892. Então, o WhatsApp 8483-1892. E para quem quer saber, tá, o que a rede inventividade pode me ajudar, contribuir na minha vida, o que isso muda, por que eu preciso acessar o WhatsApp e conhecer a rede inventividade? O que eu ganho? Alguém pode estar se perguntando agora aí. E aí, Maria Isabel, o que é que ganha? O que é que tem? Como é essa rede? Deixa eu aproveitar e falar de um outro item, Bel, e Patrícia, e ouvintes, que é a Zaprev, né, uma outra entidade também, que é uma associação dos aposentados da Previdência, né, na qual eu sou voluntária lá, faço acolhimento psicológico lá, e outras atividades em grupo, que também é uma entidade muito comprometida com a promoção do bem-estar, do envelhecimento. Tem equipe lá, Isabelle Edmene, Isabelle é minha colega psicóloga, Edmene, assistente social, trabalham lá dentro também promovendo uma série de atividades, e fazem parte também da rede, né? Fale aí pra gente, Bel, o que é que a nossa rede tem planejado. Nossa rede Inventividade justamente busca congregar essas pessoas que trabalham com pessoas idosas, difundir conhecimento e permitir troca e ações em conjunto, né? Ações em conjunto. Então, nós temos programado uma série de lives para o decorrer desse ano sobre temas ligados ao envelhecimento, dentre eles os direitos das pessoas idosas, né? Também pensamos em fazer, não sei se um encontro igual ao primeiro encontro Inventividade, que foi em setembro de 2021, mas algum evento que também congregue, porque o encontro foi virtual, então o encontro foi uma coisa que se fez com grande facilidade, mas agora a gente pensa em fazer um encontro presencial, um seminário, alguma coisa assim, que permita justamente que essas pessoas estejam juntas e possam ter uma pauta de trabalho comum. Diga aí. Estamos com um programa de educação, que é o programa de alfabetização de pessoas idosas, que a gente planeja de um jeito e tem que ir executando e corrigindo. Então, nosso programa está se tornando, talvez, um círculo de leitura, não é? Um círculo de leitura para pessoas maduras, não só pessoas idosas, e que também a gente tem sentido isso, como que atrai mais e como que também é importante. E nesse, claro, que é um círculo de leitura que não é simplesmente ler, debater sobre o assunto, refletir. Então, a gente está com um núcleozinho lá no Uruguai, num centro espírita Estrela da Seara, que nos cedeu as instalações, que tem nos acolhido com muito carinho. Começamos, na verdade, em março, logo depois do Carnaval, começamos, e
estamos desenvolvendo isso e devemos criar em outros lugares. Pois é, e quem quer participar, tem pergunta aqui da Yara Maria, exatamente isso, para fazer parte da rede, a pessoa precisa se engajar, precisa se associar, tem um custo, não, totalmente gratuito, né, Gabi? Totalmente Algumas gratuito. Atividades, sim, né? Sim, para participar da rede é totalmente gratuito, né? Nós temos algumas atividades gratuitas, nós temos algumas atividades também pagas, né, com colaboração consciente. A gente sabe que a vida não está tão fácil, né? Então a gente precisa oferecer espaços também que sejam acessíveis para que todos possam chegar, né? Que a gente não tenha nenhum tipo de restrição, né? Que as portas estejam abertas para diferentes públicos. Então esse é o nosso objetivo. Beleza. Meninas, quase finalizando já aqui o nosso bate-papo, tá? Do nosso Em Sintonia de hoje. Que mensagem vocês deixam dentro dessa temática, das instituições, dessa conexão, desse trabalho cooperativo? Qual é o grande desafio que vocês visualizam? O que precisa ainda acontecer para que a gente possa ter esse trabalho de forma ainda mais efetivo? Aquilo que está no sonho, na utopia ou no desejo, para que possa acontecer. O que seria, Ana e também Isabel? No meu ponto de vista, Patrícia, é colaboração em todos os aspectos, seja do poder público, seja da própria pessoa consigo mesmo, né? Tem um termo que eu gosto muito que é autorresponsabilidade. A gente assumir a responsabilidade sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio bem-estar, assumir aquilo que nos cabe, que é possível para a gente, e buscar ajuda para aquilo que a gente não dá conta, né? E aí é que entra o poder público, através das políticas públicas, através da oferta de serviços acessíveis, entra a iniciativa privada também com ofertas que sejam remuneradas aí para as pessoas que possam pagar, né? Enfim, é uma rede imensa e eu acho que cabe que a gente acredite nisso. Bacana. Isabel, o que é que precisa então acontecer para se efetivar essa promoção de uma longevidade ativa e saudável? Bem, eu penso assim mais em termos macro. Eu acho que tem uma pergunta que todas as pessoas precisam se fazer, e os profissionais, especialmente, as entidades de classe. Qual a minha parte nesse processo de promoção dessa longevidade ativa e saudável? Aí a gente vai ver os arquitetos, os urbanistas, o pessoal que trabalha com design, minha gente, que faz uma letrinha cinza, tremida, que eu não leio, tá entendendo? Aquele negocinho claro, tá? Então, cada um, os professores, que tem alunos idosos, alunos de várias idades na sala, o gestor público, pensar esse aluno, esses idosos, esse percentual elevado de analfabetos idosos, de analfabetos funcionais que temos em nossa terra. Então, cada um, o engenheiro, pessoal da área de turismo, da área de turismo, o que é que pode oferecer, mas assim, pensar como eu posso contribuir e pensando que a velhice não é única, não é? Como a gente sempre ressalta, a gente tem várias velhices conforme os determinantes sociais, conforme a experiência de vida da pessoa, o envelhecer como foi. Então, pensar nisso de cabeça aberta, não estereotipar, não achar que o velho é aquele que já está lá. Então, eu penso que é muito essa reflexão coletiva. Meu sonho é que possa a longevidade ser incluída como pauta de todas as áreas da sociedade, os meios de comunicação, todos. É isso. Sonho aqui colocado, e o sonho que se sonha só é só um sonho, mas se a gente sonha junto, a gente já transforma em realidade. Então a gente agradece a todos vocês que fizeram aqui com a gente o programa Em Sintonia. Servilho, para você que perguntou, e você também tem essa dúvida, como poder acessar essa entrevista depois? No site do Portal Saúde no Ar, também no site patriciatosta.com.br, no canal do YouTube da Rede Excelsior e no meu canal também no YouTube. Fique à vontade, compartilhe também o link para que outras pessoas possam ter acesso a esse material. Muito obrigada, Ivan, Jorge, todos que fizeram o programa com a gente. Ficamos por aqui. Até a próxima.